Paz de Deus com todos os irmãos. Muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para que nós pudéssemos hoje falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Irmãos, dessas últimas 2-3 semanas, né, que nós estamos aí nesse período de reclusão, digamos assim, né? Desde o início, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra, e eu tenho orado a respeito disso em relação às nossas famílias, em relação às famílias da igreja, em relação à minha família, e o Senhor me remeteu à minha memória lá no livro de Êxodo, na primeira Páscoa, que nós temos o registro, né? E eu queria aqui compartilhar com os irmãos em Êxodo capítulo 12, onde foi instituída a Páscoa, né? Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É bastante interessante já esse primeiro versículo, irmãos, porque até então o povo judeu tinha um calendário, né? O calendário que eles seguiam era e Deus mudou. Aí no meio do caminho, Deus mudou o calendário do povo judeu. E esse mês que tudo isso aconteceu, essa mudança, era o mês de Nisan. Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Muito interessante, irmãos, porque essa mudança ela tinha um propósito, né? Quando a gente lê aqui essa palavra da primeira Páscoa, naquele momento, naquela época, Deus já estava anunciando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Tudo isso que aconteceu aqui já era o prenúncio de tudo que ia acontecer com Jesus lá na crucificação. O povo estava há 400 anos escravizado lá no Egito. Então, a Páscoa, o primeiro sentido da Páscoa é recomeço, é a saída do povo daquele momento de escravidão, é a retirada do povo daquele momento. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Irmãos, o Senhor colocou assim grandemente no meu coração como Ele se preocupava desde o início com família. Isso sempre esteve presente no coração de Deus. Como é importante nós estarmos reunidos em família. Então, aquele momento da primeira Páscoa que o Senhor ali deu as instruções para Moisés, a instrução era que cada família tivesse um cordeiro. Não era um cordeiro por pessoa, era um cordeiro por cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Irmãos, o amor de Deus, através de Jesus Cristo, ele tem que ser transbordante. Ele não pode ficar só dentro da sua casa, só dentro da sua família. Ele tem que se espalhar, nós temos que compartilhar. Então, esse é um momento que o Senhor nos coloca com as nossas famílias, para que nós, através desse canal da internet, por exemplo, que nós estamos utilizando nesse momento, é um momento de nós compartilharmos, é um momento de nós dizermos para os nossos vizinhos, para os nossos parentes que estão distantes, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Jesus se preocupa com a sua família. Jesus está preocupado com a sua família e Ele está preocupado que você leve essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as famílias. Então, quantas vezes nós estamos no momento, né, vivendo só dentro do nosso mundinho, dentro da nossa redoma muitas vezes, não nos preocupando em compartilhar o amor de Deus, não nos preocupando em dizer para as pessoas o quanto Jesus é misericordioso, o quanto Jesus é salvador, o quanto Jesus é perdoador. Então, essa palavra, eu creio que ela vem para colocar isso no nosso coração e fazer com que nós nos despertamos para um novo momento. É um momento em que o Senhor
Senhor está requerendo de nós. Nunca como se houve antes, irmãos, nós tivemos um momento no mundo, nesse Brasil, nesse país, nessa nossa nação, onde os povos estão se juntando, as pessoas estão orando, as pessoas estão buscando. É óbvio que nesse momento houve um motivo mais específico, né? Essa pandemia, essa coisa tão terrível que se alastrou pelo mundo. Mas, irmãos, em tudo há permissão de Deus. Em tudo há um posicionamento de Deus nos afrontando e nos colocando na posição em que nós precisamos buscar, em que nós precisamos levar a palavra do Senhor para as pessoas. Logo mais aqui, irmãos, no versículo 5, ele diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Durante 4 dias, né, ao 10º dia, o chefe daquela família, o pai daquela família, ia pegar aquele cordeiro. Ele tinha que ser completamente perfeito, ele não podia ter nada, irmãos, ele tinha que ser perfeito. Irmãos, isso já estava anunciando o Cordeiro, Jesus Cristo, que viria. Ele estava anunciando que o Cordeiro de Deus era um Cordeiro perfeito. Jesus foi perfeito, Jesus é perfeito. E esse Cordeiro que foi instituído por Deus, é Ele que veio trazer a salvação para nós. Se hoje nós podemos estar aqui reunidos, cada um na sua casa, cada um na sua família, é porque um dia Deus disse para Moisés, disse para o povo, para que o povo pegasse um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser sem defeitos, porque ele já estava anunciando que lá na frente haveria um cordeiro que tinha que vir aqui a essa terra. E esse cordeiro não podia ter defeitos, para que ele pudesse ser morto, para que o sangue dele pudesse ser jorrado lá na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de ser salvos, o direito do resgate das almas. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa dos que comerem. Irmãos, esse é um dos versículos que me chama muita atenção, e esse o Senhor vem colocando ele no meu coração já desde o começo de tudo isso que estava acontecendo. Não foi à toa que Deus deu essa instrução lá para Moisés, que ao sacrificar o cordeiro, o sangue desse cordeiro, ele tinha que ser passado nos umbrais das casas, nos umbrais das portas do povo hebreu. Irmãos, é tão interessante que a palavra de Deus, ela se revela de uma forma muito especial. Fala que tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Umbral, irmãos, significa mezuzá, né? No hebraico, mezuzá. Os hebreus, os judeus, eles têm esse hábito, né, de ter a mezuzá, como se fosse um objeto que eles colocam nas portas das suas residências, e dentro dessa mezuzá tem lá a lei, né, tem lá a lei de Moisés. E os umbrais ali, ele estava pedindo para que fosse passado nos umbrais e na verga da porta. Então, olha que interessante, irmãos, na verga da porta e nos umbrais, já anunciando a cruz, onde o sangue do Cordeiro perfeito iria ser derramado. E é tão importante isso, irmãos, para que nós pudéssemos pensar nessa hora que o sangue, ele ficava do lado de fora. Irmãos, Deus colocou isso tão profundamente no meu coração, tão profundamente no meu coração. O sangue ficava do lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos passando por esse momento. E eu creio que cada oração que nós fizermos, pedindo para que o Senhor continue cingindo as nossas portas, os nossos umbrais, as nossas vergas com o sangue dele, mal nenhum vai chegar à nossa casa. Essa doença não vai atingir a nossa família. Essa doença, esse vírus não vai chegar até as nossas casas. Porque por onde esse vírus passar, quando ele chegar na porta da tua casa, que ele vê o sangue do Cordeiro passado, ele não vai entrar, ele não vai adentrar a tua casa e ele não vai atingir nenhum dos seus.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Irmãos, por que o cordeiro tinha que ser queimado, tinha que ser assado? Porque o fogo na palavra de Deus significa juízo, e o cordeiro de Deus trazia consigo juízo. Irmãos, que palavra maravilhosa, que bênção tremenda que o Senhor, já naquela época que o povo estava lá escravizado, 400 anos o povo hebreu ficou escravizado. E nesse momento, quando Deus instituiu essa Páscoa, quando Deus deu as instruções para Moisés, isso daqui já estava sendo tudo previamente anunciado, irmãos, daquilo que Jesus ia passar lá na cruz do Calvário. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, eu me atentei para essa palavra, pressa. Por que Deus falou isso para Moisés? Por que será que Deus falou que tinha que ser com pressa, que eles tinham que fazer isso? Irmãos, nós temos que ter pressa. Nós precisamos ter pressa. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto, já ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Irmãos, é tempo de pressa. É tempo que nós precisamos estar cada dia mais perto de Deus, cada dia mais próximos da volta dele. É pressa, irmãos, é pressa. Esses dias, comentando com a minha família, nós estamos aqui reunidos, minha mãe, meu esposo, minha família, e há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a gente já ouvia falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas isso naquela época parecia algo assim tão longínquo, algo que ia demorar tanto para acontecer. Mas, irmãos, os sinais dos fins dos tempos, eles têm nos provado a cada dia que isso está cada vez mais próximo. Está cada vez mais próximo. É por isso, irmãos, que Deus quer pressa. É por isso que muitas vezes Deus tem permitido tantas e tantas coisas acontecerem nesse mundo e conosco mesmo, para nos afrontar, para nos colocar realmente na posição de estarmos prostrados diante dele, de estarmos prostrados diante de Cristo, irmãos, para pedir a misericórdia dele, para estarmos realmente garantindo a nossa salvação. Foi por isso que naquele dia, naquela tarde, o Senhor Jesus foi crucificado e o sangue dele verteu naquela cruz, irmãos, para que nós tivéssemos hoje pressa realmente de estarmos próximos dele, pressa de nós estarmos fazendo concerto com ele. A Páscoa, irmãos, é momento de recomeço. Recomeço, o povo estava cativo durante 400 anos. E Deus instituiu que a Páscoa seria um recomeço para aquele povo, onde aquele povo ia ser restaurado das suas famílias, onde aquele povo ia ser restaurado da sua dignidade, onde aquele povo ia poder produzir, onde aquele povo tinha uma promessa. Aquele povo era um povo da aliança, aquele povo era um povo que já tinha uma aliança com Deus. E Deus levantou Moisés para que Moisés realmente pudesse estar guiando o povo para a terra prometida. E esse é um momento que Deus também nos coloca de um recomeço, irmãos. Recomeço para que nós pudéssemos voltar os nossos corações para Deus, para que nós pudéssemos novamente acender a chama, irmãos, acender o avivamento que nós precisamos ter diante do Senhor. Ao avivamento do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa queimar, precisa arder nos nossos corações. Esse é um momento que o Senhor preparou, irmãos, de recomeço, de avivamento para o povo dele, irmãos. Esse é um grande momento que o Senhor preparou. Nós precisamos entender isso e precisamos realmente deixar que o Espírito Santo entre nas nossas vidas e que ele arda no nosso coração, ele arda no nosso espírito, a vontade de servi-lo, a vontade de estar cada dia mais realmente jejuando, orando, buscando e levando para todos os povos, para todos aqueles que nós pudermos compartilhar essa palavra, irmãos. Que momento maravilhoso, glórias a Deus por esse momento. Não vamos murmurar, irmãos, desse momento que nós estamos reclusos. Não vamos murmurar sobre tantas coisas. Vamos dar glórias a Deus, vamos agradecer a Deus. A palavra de Deus disse que em tudo dai
Pai graças. E nós precisamos todos os dias, irmãos, nos ajoelhar diante de Deus nesses momentos e dizer: Senhor, muito obrigada. Senhor, eu te agradeço pelo meu pão de cada dia. Senhor, eu te agradeço pela minha família. Senhor, eu te agradeço pelo livramento da minha casa. Senhor, continua passando o teu sangue. Irmãos, onde o sangue de Jesus está, o inimigo não tem poder. O inimigo não tem poder. É por isso que Jesus precisou morrer na cruz. Aquele sangue precisou verter, porque naquele momento, irmãos, naquela cruz, o diabo foi derrotado. Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Irmãos, o corpo de Jesus ficou intacto depois da morte. O bicho não comeu, nada aconteceu com o corpo de Jesus, porque era um cordeiro perfeito, era um cordeiro que não tinha mancha, era um cordeiro que não tinha pecado. Ele foi examinado de todas as formas, irmãos. Quando ele chegou ali, no domingo de Ramos, entrando em Jerusalém, os fariseus o examinaram de todas as formas, da mesma forma como aqueles 4 dias, aquele cordeiro naquela época lá do Egito, precisava ficar ali sendo examinado pelo pai de família, para que ele não tivesse nenhum defeito. Jesus também passou por isso, irmãos, e os fariseus não encontraram nenhum pecado em Jesus, nenhum pecado. Glórias a Deus por isso. Senhor, obrigada, Jesus, por esse momento maravilhoso, Jesus. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, que palavra maravilhosa, que momento maravilhoso. O poder que tem o sangue de Jesus, o poder que tem o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, na sua casa, onde tiver, as pessoas que estiverem contigo, o sangue de Jesus está junto e nada, nenhum mal vai atingir nenhum de vocês. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que essa Páscoa, que este momento possa ser um momento de recomeço para você, para a tua família, para a tua casa. Irmãos, eu creio, como já tivemos compartilhando isso com alguns irmãos da igreja, nunca mais nós seremos os mesmos depois que passar essa pandemia. Nunca mais o povo de Deus vai ser o mesmo. Nunca mais o povo de Deus vai esquecer. E esse momento é um momento que Deus estará nos trazendo à memória, porque Ele há de nos livrar, Ele há de nos libertar, com o seguinte propósito, irmãos, que nós precisamos nos reavivar, nós precisamos buscar mais, nós precisamos estar cada dia mais na presença de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua família e que o Senhor Jesus possa estar te dando um novo recomeço nessa Páscoa. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos.